Olá, meus alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. A gente vai começar um tópico novo hoje. A gente vai ver agora a parte de geometria. A gente vai estudar as figuras, as formas, a gente vai ver como elas se comportam e principalmente as propriedades específicas de cada uma. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é, apesar da gente ter mudado, da gente ter trocado de tópico, o tópico anterior, toda aquela parte algébrica que a gente viu, vai servir para a gente usar na parte geométrica agora. A matemática ela tem que ser tratada como um todo. Então, não pode esquecer aquilo que a gente viu no primeiro bimestre. Beleza? Vamos lá então. Nosso primeiro tópico vai ser o de retas. Para a gente saber o que é uma reta, a gente vai precisar saber como que a gente constitui uma reta. Então, a gente vai ver três entes matemáticos: o ponto, a reta e o plano. A gente vai ver que o ponto constrói a reta e a reta constrói o plano. Mas como que isso tudo começa? No ponto, a gente tem que ter a noção que ele é o menor ente matemático, ou seja, ele é a menor coisa que a gente consegue desenhar. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente fala que ele é adimensional. Ele não possui dimensão nenhuma. Ele não tem um tamanho, não dá para você medir um ponto. Ver se é um ponto maior ou um ponto menor, isso não existe. Ponto é só uma pequena marcação. Claro que na prática a gente pode, por menor que seja, ele vai ter um tamanho. Mas para a gente usar na função de estudo, sempre que a gente desenhar um ponto, a gente vai desconsiderar qualquer dimensão dele. Coloquei para você três exemplos, A, B e C. É interessante a gente nomear esses pontos para a gente poder falar qual que é cada um, né? Imagina se a gente tem aqui quer falar desse ponto. A gente sabe que é o ponto A. Se quiser falar desse ponto, é o ponto C. Por isso que a gente tem que dar nomes aos pontos. E nome de ponto sempre é representado por letra maiúscula. Não pode fazer diferente. Isso é uma coisa convencional, é uma coisa combinada. Pontos sempre vão ser por letras maiúsculas. Bem simples, é o menor possível. Quando a gente tem uma junção de infinitos pontos, a gente vai formar nossa reta. Olha, eu coloquei para vocês o ponto A e o ponto B. Entre esses pontos existem mais infinitos, de tal forma que parece que eles estão juntos um no outro, eles estão grudados, né? Então, essa junção de pontos, de infinitos pontos, é o que a gente chama de reta. A reta ela é unidimensional, ou seja, ela possui apenas uma direção. Nesse caso do exemplo, a direção dela, a direção dela é aqui, né? De A para B, de B para A. E ela sempre é representada por uma letra minúscula. Então, percebam aí, os pontos são com letras maiúsculas, mas a reta, se a gente quiser dar um nome para ela, a gente vai representar por letra minúscula. Isso tudo é para a gente não confundir, né? Sempre que a gente vê um ponto, a gente vai saber que é uma letra maiúscula. Sempre que a gente vê uma reta, a gente saber que é uma letra minúscula. Então, desse jeito que a gente vai fazer. No primeiro tópico, eu coloquei de vermelho aí para destacar infinitos pontos. Por que eu grifei infinitos? A reta, ela é infinita. Ela não tem nem começo, nem fim. A gente só sabe que ela tem uma direção só, que ela é só um comprimento. Mas a gente não sabe onde começa e nem onde termina a reta. Nesse caso do exemplo de AB, eu coloquei realmente uma representação de uma parte da reta. Mas a reta cresce tanto depois do B quanto antes do A também. Beleza? Então a reta
Ela tem dimensão e ela tem comprimento infinito. Por último aqui, agora a gente tem o plano. Se a reta é uma junção de infinitos pontos, o plano é uma junção de infinitas retas. Então, eu coloquei para vocês, superfície que contém infinitas retas. Essa primeira palavra é muito importante, superfície. Sempre que a gente usar ela, a superfície a gente tem que lembrar que é bidimensional. Ela possui duas direções. Percebam aí que a reta AB, ela está representada com uma seta no B e uma seta no A para mostrar que ela continua crescendo. Ela faz parte de uma infinita quantidade de retas que forma esse plano, olha embaixo na esquerda, plano alfa. Do mesmo jeito que as retas são representadas por letras minúsculas e os pontos por letras maiúsculas, os planos vão ser sempre representados por letras gregas. É uma coisa assim que não é tanto do nosso dia a dia, mas é uma coisa que aos poucos vai ficar sendo. Coloquei até para vocês uma curiosidade. Esse aí, para quem nunca viu, é o alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta. A letra correspondente ao nosso alfabeto é essa que está embaixo. Por exemplo, o alfa, que tem esse símbolo aí, ele é o correspondente da letra A. O beta, que tem esse símbolo aí, é correspondente da letra B. E assim sucessivamente. Beleza? Então é interessante para a gente, porque a gente vai usar para definir planos algumas letras gregas. Beleza? Um resuminho então de tudo que a gente viu até agora. Coloquei o ponto A. O ponto ele não tem dimensão e é representado por uma letra maiúscula. A reta A, a gente viu que é unidimensional, mas não tem nem início nem fim, ela é infinita, e é representado por uma letra minúscula, reta A. E o plano é formado por infinitas retas. Ele é bidimensional. Então, ele é infinito para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Nos quatro cantos dele aí, ele é infinito. E ele é representado por uma letra grega, plano alfa. Beleza? Isso então são todos os entes matemáticos que a gente vai usar para estudar a nossa geometria. Essas três coisas vão formar todas as nossas figuras de estudo. Agora a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre a reta. A reta, a gente já viu como ela é formada. E a gente viu também que ela é infinita. Impossível desenhar uma coisa infinita. Por isso que a gente fez repartições dela. São elas a reta, a semirreta e o segmento de reta. Sobre a reta, a gente viu, não possui início nem fim. Não pode ser completamente desenhada. E é representada por uma linha com setas em ambas as extremidades. Tudo isso que a gente já viu. Aí, ó, as retas S e T. Infinitas para a esquerda, infinitas para a direita. Ambas representadas por letras minúsculas, tanto S quanto T. Beleza? Agora, semirreta. Semi, esse radical quer dizer metade. Semicírculo é a metade de um círculo. Então, a semirreta é a metade de uma reta. Ou seja, ela possui início, mas não possui fim. Como ela não possui fim, ela também não pode ser desenhada completamente. A gente vai destacar o ponto de início dela. Nesse caso, eu coloquei o ponto A, é o início. Mas olha lá, para a direita, a gente tem uma seta mostrando que ela é infinita para a direita. Então a gente sempre vai fazer isso. Para representar uma semirreta, coloca o ponto de origem e a partir daquele ponto de origem, a gente vai colocar uma seta na outra extremidade para representar essa noção de infinito.
E agora o que a gente mais vai usar, o que a gente pode representar completamente, que é o segmento de reta. Ou seja, é como se a gente pegasse uma parte da reta e cortasse ela. Então ela vai ter um início e vai ter um fim. Ela é representada por dois pontos, o ponto de início e o ponto do final. Ambos os pontos, a gente já viu, representados por letras maiúsculas. Coloquei aí para vocês 3 segmentos de reta. Segmento AB, o segmento QP e o segmento RS. Uma coisa muito interessante que aparece muita dúvida, eu sei que muita gente vai me perguntar isso, porque sempre perguntaram, é normal. Quando a gente vai falar de um segmento de reta, eu falei para vocês o segmento AB. Mas e se a gente falasse o segmento BA? É equivalente, gente. Não importa qual letra que vem primeiro e qual letra que vem segundo. Vocês podem usar a ordem que vocês quiserem. AB é a mesma coisa que BA, QP é a mesma coisa que PQ, RS é a mesma coisa que SR. Beleza? Atentos nisso aí. Só um detalhezinho, mas que pode gerar uma dúvida. Sei que vocês compreenderam aí. Resumindo de novo do que a gente viu, a gente tem na parte do meio, início e fim, começando no A e terminando no B. Isso aí é um segmento de reta. Na parte de cima, a gente tem um início, mas não tem um fim. Ou seja, a gente tem aí uma semi-reta. E na parte de baixo, a gente não tem início e não tem fim. Seta para os dois lados. A gente tem, então, uma reta. Ok? As retas, elas podem interagir entre si. Aqui, a gente vai considerar sempre quando falar retas, que elas são infinitas. Mas no papel, a gente vai considerar elas segmentos de reta, né? Não tem como desenhar tudo. Então, os segmentos de retas representam as retas no papel. Essas retas podem estar localizadas em diferentes partes do espaço. Coloquei as 3 principais aí. Essas 3 fazem parte do mesmo plano. Lembra, lá no inicinho da aula a gente viu o plano, ele não é formado por infinitas retas. Então, dentro desse plano, vamos ver as posições que essas retas podem estar. Primeira posição, retas paralelas. As retas paralelas têm uma particularidade muito interessante. Elas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se tocam. É o exemplo do meio aí, né, do nosso retângulo branco, olha lá. A reta U e a reta V não se tocam. As retas concorrentes, ela tem um e apenas um ponto em comum. Olha ali, a reta R e a reta S. Elas formam um X, né? O meiozinho do X é o ponto comum das duas retas. Ou essas retas podem ter todos os pontos em comum, uma reta em cima da outra. É o caso ali da nossa reta A e a nossa reta B. A gente até confunde, porque todos os pontos de uma são pontos da outra também. Hoje, gente, é isso que tinha programado. A gente viu então os entes que a gente vai usar para construir as nossas figuras. Fiquem sempre de olho no Google Sala de Aula, nas atividades. Não esqueçam de conferir se o anexo está indo. Não esqueçam de colocar o nome na entrega da atividade. Não adianta entregar a atividade sem nome. No mais, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um abraço a todos.